governo prepara a reforma tributária e volta a falar da CPMF. Agora ela se chamaria apenas CP. Para falar sobre as mudanças na tributação, eu converso com o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Prazer é meu, Vivi. Dr. Kiyoshi, o secretário Marcos Cintra voltou a falar aí da volta da CPMF. Na verdade, seria diferente. Ao invés de CPMF, que era uma contribuição provisória, agora ela seria permanente, seria contribuição previdenciária. Explica pra gente como é essa proposta do secretário Marcos Cintra e qual a diferença da antiga CPMF. Está havendo muita confusão em torno do novo tributo que o secretário Marcos Cintra está preconizando, que é uma contribuição sobre o pagamento, né? Sobre movimentação financeira adstrito ao pagamento, isto é uma movimentação financeira que exterioriza sinais de riqueza. Não é? Pagamento sempre está vinculado a algum negócio jurídico, ao passo que a movimentação financeira nem sempre. Se transfere uma importância de uma conta bancária para outra conta do mesmo titular, estaria havendo aí mera movimentação e não pagamento. Então, a contribuição sobre o pagamento já é um pequeno avanço em relação ao que tínhamos antigamente, a CPMF. Agora, o mal da CPMF era que era um novo tributo ao lado de todos os demais existentes. Então isso daí deixou o pessoal enfurecido, porque só implicou aumento da carga tributária. Agora a proposta do secretário Marcos Cintra não é nada disso. Ele substitui a contribuição previdenciária, que é um verdadeiro terror para os empresários. Praticamente dobra a folha salarial, porque nessa contribuição ela não incide apenas sobre o pagamento da folha. Você tem uma série de outros tributos chamados parafiscais, como contribuição para acidente de trabalho, contribuição ao SESI, ao SENAC, ao SEBRAE, a contribuição à Confederação Nacional dos Transportes. Então, tudo isso faz com que o salário fique dobrado. Então, com um tributo dessa natureza, não há como você querer expandir o mercado formal de empregos, entendeu? Então, uma das causas, não bastasse a recessão de 13 milhões e meio de desempregados, sem dúvida alguma, é essa contribuição previdenciária que onera por demais a empresa. Dr. Kiyoshi, só explica pra gente como seria, qual é esse pensamento do secretário Marcos Cintra, que seria um imposto não só sobre movimentação financeira, mas sobre pagamento. Como é que ele identificaria essa movimentação? Como os bancos identificariam essa movimentação para tributar essa movimentação? Eu creio que o banco tem que identificar por exclusão. Se a movimentação foi de uma conta para outra do mesmo titular, pressupõe que aí não houve negócio, ninguém faz negócio consigo próprio. Então, aí seria uma simples movimentação financeira, estaria fora. Que no sistema atual não fazia essa distinção. Se o dinheiro mudou do bolso direito para o bolso esquerdo, já incidia o fato gerador. Agora é só sobre o pagamento. Então, o banco pode identificar isso daí por exclusão. Por exclusão seria uma... E na verdade, Dr. Kiyoshi, a dificuldade é realmente porque esse imposto ficou aí vinculado à antiga CPMF. E isso para passar até pela presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro já falou que ele, já na campanha, quando o secretário Marcos Cintra falou sobre a CPMF, ele falou, não tem nada de volta da CPMF. O Rodrigo Maia já ontem esteve aqui em São Paulo, também falou sobre isso, não vai ter nada de CPMF, o Congresso não aprova a volta da CPMF. Como fazer, como explicar aí que é um tributo diferente da CPMF? Dá para fazer isso? É meio difícil, porque o pessoal do contra está fazendo questão de trazer a sigla de um
tributo condenado pela sociedade inteira. Aliás, eu estive nesse movimento, foi a Federação da Indústria de São Paulo que liderou o movimento contra a não prorrogação da CPMF. A Câmara Federal aprovou a prorrogação e o Senado Federal, que na verdade não representa o povo, mas o Estado, rejeitou a prorrogação e a CPMF caiu. Agora, essa ideia de vincular a contribuição sobre pagamento à CPMF é para queimar a nova tributação, entendeu? Mas, na verdade, é completamente diferente. Primeiro que só incide sobre pagamento. Onde não há signo presuntivo de riqueza, não há tributação. Segundo, que não é mais um tributo. É um tributo que vem substituir um dos tributos mais caros do planeta, que é a contribuição previdenciária. E, na sua opinião, essa substituição realmente seria compensatória para o nosso ajuste fiscal? A gente pensa aí que o governo não pode perder receita de jeito nenhum. Teria uma compensação, arrecadaria mais? Pelo seu estudo, o que o senhor imagina? Não precisa arrecadar mais. Você pode propiciar a igual arrecadação que o sistema atual está proporcionando. Não é? Perda que não pode ter. O déficit da Previdência não ocorreu por causa da diminuta arrecadação da contribuição previdenciária. Ocorreu por outros fatores, não é? Vários conhecidos. Até 2016, o próprio governo vinha desviando automaticamente 20% da contribuição previdenciária para o tal de DRU. Não é? Sim. Fora aposentadorias fantasmas, pensionistas fantasmas, inclusive atos de corrupção que a medida provisória recentemente editada pelo presidente Jair Bolsonaro visa combater, né? Visa fiscalizar mais. Né? E o secretário Marco Cintra falou também que se a proposta que já está tramitando no Congresso, que é a proposta do Baleia Rossi, do deputado Baleia Rossi e do API, se ela realmente ganhar força, o governo tiraria a proposta dele. Na sua opinião, é uma boa saída ou o governo ainda tem que insistir com a própria proposta? Seria um desastre se isso acontecesse, porque a proposta do Baleia Rossi ela serve para um Estado unitário, para um Estado monárquico, mas não serve para a forma federativa, como o Brasil. Você não pode. O que o secretário Marcos Cintra está fazendo é absolutamente correto. Vamos unificar imposto sobre consumo. Tudo que é consumo, PIS, COFINS, IPI, IOF, tudo bem. Mas não está mexendo no quintal do vizinho. Ele está mexendo apenas na esfera da União. E isso está absolutamente correto. Agora, você não pode botar na unificação do imposto de consumo o ICMS do Estado e o IES do município, porque aí você quebra o princípio federativo. Como o princípio federativo é protegido em nível de cláusula pétrea, porque a Constituição, no artigo 60, inciso 4, diz lá que o Congresso não pode deliberar emenda tendente à abolição da federação. Então eles estão disfarçando. Em vez de dizer que a União vai arrecadar tudo, depois vai dividir com estados e municípios, porque aí fica bem clara a quebra do princípio federativo, estão disfarçando, chamando de imposto nacional. Não existe imposto nacional. Não é? Isso aqui não é um Estado unitário. E estão disfarçando também com uma faculdade de prefeitos e governadores a reduzirem a alíquota do IBS. Não é? Eu nunca vi um negócio desse, não? Como é que vai aumentar a autonomia dos estados e municípios reduzindo a receita tributária? Isso não existe. Não tem como. E outro disfarce, isso é o pior dos disfarces. Para dar ideia de um tributo nacional, criou-se aí um monstrengo chamado Comitê Gestor, em que atuaria o representante da União, dos 27 estados, e dos 5.500 e tantos municípios,
Então, esses fariam fiscalização, arrecadação e repartição em conjunto. Por que não diz claramente que a União vai fazer tudo isso sozinha? Os governadores, percebendo que isso daí era um mero disfarce, porque a União, nesse triunvirato, o leão é que vai mandar, e não o rato e o coelho, entendeu? Os governadores inventaram o quê? De retirar o representante da União do comitê gestor, que é um outro desastre, um desastre pior. Como é que o imposto federal, a União não pode fiscalizar, não pode arrecadar? Como é que é isso? Governadores e representantes de 5.500 municípios é que vão fazer isso? Quer dizer, saiu a emenda pior do que o soneto. Doutora Arada, queria muito agradecer sua presença no NGT Notícias. Obrigada aí por esclarecer, né? E vamos aí torcer, lembrando, né, aquela frase do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né? Quem fala em reduzir imposto está mentindo. Eu acho que ele reza com a seguinte cartilha: tributo antes que acabe. Pois é, né? É uma Porque ótima frase. quando há uma recessão, ou normal, ou lógico, natural, ou racional, ou razoável, seria diminuir a pressão tributária. Aqui se faz o contrário, porque houve uma recessão, a arrecadação caiu, então você compensa com o aumento da alíquota do imposto. Aí, no primeiro momento, dá uma arrecadação maior. Mas, se persistir esse aumento por muito tempo, vai começar a despencar. Então, você tem a curva de Laffer, tem o teto de arrecadação e o piso de arrecadação. Por que cai? Dois fatores. Primeiro, que você retirando o oxigênio mais do que o necessário do setor produtivo, você acaba por asfixiar as empresas. Não é? Segundo, uma carga excessiva, em termos tributários, vai gerar má vontade do contribuinte. Ele passa a sonegar. Entendeu? Aí começa a cair. Doutora Arada, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado a você, Vivi. Esse foi o NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.